Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha, tudo bem? Como vão vocês? Espero que todos estejam bem aí, nas suas poltronas, no seu trabalho, no seu home office, né? Ou na sua hora de almoço, ou à noite, com o seu jantar, né? Vamos a mais um Sobrevivendo e Despertando as Ilusões Fabricadas nesse canal, né? Vamos fazer mais análises, mais reflexões sobre a nossa atualidade, sobre a nossa vida na cidade grande, né? Sobre a nossa vida diária, né? E sobre mais um tema aqui, né? Escolhida por mim, né? Para mais estudos analíticos, né? Da nossa realidade, né? Como ela é, sem filtros, né? E vamos a mais um tema aqui, né? O conceito de desfavelização do Brasil, né? Vamos tratar aqui do tema, né? Projeto político por trás da miséria, né? E por que o Brasil ainda não acabou com as favelas, né? Você se sente bem vivendo numa periferia? Eu vivo perto de uma periferia aqui, né? Eu vivo há 40 anos aqui perto de uma periferia, né? E tudo que existe também dentro de uma periferia, como vocês devem imaginar muito bem, né? Eu não preciso entrar em detalhes aqui, né? Tudo que existe englobado dentro de uma periferia, né? Porém, né? Minha casa é muito boa, né? Nossa vida aqui, né? Graças ao Pai, né? Yahvé, não pago aluguel, né? Consigo administrar bem os meus ganhos, né? Cortando gastos, né? Eliminando alguns gastos usando da inteligência, né? Inteligência para aquecer o alimento, produzir, né? Calor, né? Embora, em dado momento, quando falta luz no nosso lar, a gente tem que recorrer ao quê? Para aquecer os alimentos. Uma espiriteira, né? Mas saber como, né? Produzir calor sem causar acidentes também, né? De forma inteligente, né? De forma responsável. Né? Independente, porque quando falta luz e energia, qual é a ferramenta que você vai poder utilizar ali para produzir calor, né? Uma espiriteira, ou um fogareiro caseiro, né? De alguma natureza, de alguma espécie. Tem muitos tutoriais ensinando como você produzir calor, independente né, do calor da eletricidade e também do gás, não é verdade? Então vamos, inclusive, né? A Copa continua sem o Brasil, né? Porque afinal o Brasil já foi desclassificado, né? Agora resta a Argentina. O brasileiro vai ter que torcer para a Argentina ganhar a Copa, né, agora, né, como é pertencente na América Latina, né, nos países da América Latina, né. Na Argentina, os brasileiros vão torcer para a Argentina agora, né, pois os jogos continuam, né. Pois bem, vamos lá, né, vamos falar aqui sobre essa matéria aqui da revista Estilo Urbano e revista virtual, do blog virtual, né. É um vídeo retomando os vídeos, né, rotineiros, né, das análises que eu costumo fazer aqui, sem os compartilhamentos de matérias, de telas, de vídeos, né, das plataformas aí, né, que nós conhecemos, né, pois nós já sabemos muito bem como anda a situação, né. Muito bem. Vamos falar também sobre aquela estranha mensagem da Defesa Civil, né, sobre misantropia. O que que é a misantropia, né? Eu vou abordar e fazer uma análise sobre a misantropia. Vamos entrar aqui então na matéria, né, do conceito de desfavelização, né, que refere-se aqui a um processo de transformação urbana, social e habitacional em áreas ocupadas de forma irregular e com infraestrutura precária, né, como nós já sabemos muito bem, né. Então, deixa eu trazer para cá. Poder enxergar melhor, né? Visando integrar essas comunidades e cidade formal e garantir dignidade aos seus moradores. Então, como nós percebemos aqui, né? A viabilidade desse processo para eliminar as favelas no Brasil é objeto de intensos debates, envolvendo desde questões técnicas de engenharia e urbanismo, até críticas profundas ao papel do Estado e aos interesses políticos envolvidos na perpetuação da pobreza.
Então, aqui a possibilidade técnica e urbanística, né, do ponto de vista técnico, é desfavelização, considerada possível através de estratégias com a urbanização e regularização fundiária, saneamento, pavimentação e iluminação, né, ou a realocação habitacional digna. Né? Mas será que isso existe hoje? Né? Haja vista no Brasil inteiro, não só como em São Paulo também, né? Exemplos como o programa Favela Bairro, os modelos habitacionais de Housing First, ou Moradia Primeiro, demonstram que com o investimento em infraestrutura e planejamento é possível integrar essas áreas, contudo, a complexidade aumenta quando se considera a ocupação de áreas de risco ou zonas ambientalmente protegidas. E também as críticas e interesses políticos aqui, né, envolvidos, né, com a visão crítica comum, sustenta que a persistência das favelas não é apenas um fracasso do planejamento urbano, mas o resultado de estratégias políticas deliberadas, segundo a perspectiva de setores da classe política, né, frequentemente associados a correntes ideológicas do vermelho, que dependem do voto da massa dessas regiões, também regiões do Nordeste do Brasil, né, que teriam pouco interesse em eliminar a pobreza estrutural, porque isso é estrutural. É necessário se alimentar mais favelas para que o problema social persista e se perpetue a miséria e a pobreza, para que gere mais votos, né, de uma classe específica, a classe né, daqueles que são, né, os depauperados, né, e a dependência e controle social também. Né. O argumento central dessa crítica é que a manutenção de grandes contingentes populacionais em estado de dependência econômica, através de programas de assistência focados exclusivamente na transferência de renda, e sem devida contrapartida de autonomia ou desenvolvimento econômico. Então, funcionaria aqui como uma ferramenta de controle eleitoral. E nessa lógica, o voto do cabresto moderno seria sustentada pela precarização de vida pelo modo de perder benefícios básicos, que perpetuaria o ciclo de dependência do Estado. Sobre certa perspectiva, porque hoje em dia, estava pensando comigo hoje, né, tomando meu café da manhã, que a burguesia hoje não quer perder seus privilégios, né? O direito, extrema direita de hoje, burguesia, ela não quer perder o seu, né, empregado, né, para benefícios sociais. Né? Ele quer que o empregado ali trabalhe até se arrebentar todo, sem nenhum direito, nem direito a ter lazer com a sua família. Né? Porque, geralmente, aqueles da extrema-direita burgueses, né, que são da extrema-direita do azul, não querem que os pobres tenham o direito de ter lazer com suas famílias. Né? Nem tampouco benefícios sociais. Né? Como a bancada da bala da Bíblia do Boi, como eu já ouvi dizer lá em 2014, nos idos de 2014. Né? Aquela narrativa, né, de 2014, 2015. Então, as barreiras do Brasil do primeiro mundo, como defensores dessa visão, argumentam que para tornar o Brasil um país desenvolvido, seria necessário romper com o modelo de gestão pública que prioriza o assistencialismo em detrimento do incentivo ao empreendedorismo, né, e da educação de qualidade e da segurança jurídica. Né? Muito bem. E uma questão também da dignidade humana, né, que a remoção das favelas e a oferta de moradia digna são vistas como o primeiro passo essencial para a verdadeira cidadania. Sem endereço oficial, saneamento básico e segurança, o indivíduo permanece marginalizado do mercado de trabalho formal e do pleno exercício de seus direitos, como também dos seus deveres, né? Que, na realidade, não existe direito sem deveres. Né? O cidadão deve cumprir com seus deveres também. Né? E essa transformação exigiria, portanto, não apenas obras de infraestrutura, mas mudança profunda no sistema político e a transição de um modelo de gestão de pobreza para um modelo de promoção da prosperidade. Muito bem, então, e alguns desafios também estruturais aqui, né? E ponto-chave sobre a complexidade da desfavelização.
né, como por aquele projeto do Tarcísio, né, em algumas favelas, como Paraisópolis, por exemplo, com a ideia ali de combater, né, células criminosas infiltradas dentro das favelas, não é mesmo? E aqui fala muito mais, né? E a regulamentação fundiária, né? Entre outras prioridades aqui, né? E direito da propriedade e a transformação do imóvel precário em um ativo de valor de mercado, permitindo que a família tenha patrimônio real, né? Hoje em dia, você ter uma casa própria hoje em dia é uma proeza, né? Por isso que muitas pessoas hoje vivem de aluguel, né? Pagando altos, né, valores em aluguel aí, né, para poder ter uma moradia decente, né? Que o sonho da casa própria parece cada dia mais distante, né? Haja visto a situação que se encontra hoje na economia em nossa terra Brasil, não é mesmo? Infraestrutura sustentável também, o abandono das soluções paliativas em favor de projetos estruturantes, como saneamento e segurança, e acesso à rede formal de serviços, né, que integram a favela, a cidade formal, em vez de isolá-la em um gueto de dependência. Muito bem. Né? E a gestão da pobreza aqui, né? Existe um completo desinteresse de certos grupos políticos em resolver problemas estruturais, como a existência de favelas, né, e a falta de saneamento, que fundamenta-se na tese de que a dependência estatal é em si um ativo político. Né? E o ciclo da dependência, né, sobre a área da transformação das favelas em bairros integrados. E um fornecimento universal de serviços essenciais criariam cidadãos mais independentes e menos propensos a trocas eleitorais. E a manutenção da escassez, que seria, portanto, uma estratégia de assegurar que a população permaneça sob tutela de programas assistenciais. Muito bem. Então, outros desafios também. E a narrativa da glamorização da favela, né? Pois a favela venceu, né? Será? E a atuação de grandes meios de comunicação brasileiros, com destaque para a Rede Globo, entre outras também, né, que nós já conhecemos, né? Frequentemente, né, as imprensas, as notícias de mídia oficiais de hoje, né, frequentemente alvo de análise buscam entender como a narrativa televisiva molda a percepção pública sobre a realidade das favelas e o papel da classe política. E o debate central gira em torno da romantização ou glamorização desses territórios como uma estratégia de comunicação que, segundo críticos, serve para suavizar a responsabilidade de gestores públicos. Muito bem. Então, vamos aqui tratar de outro tema aqui, né? Aquela mensagem estranha, né, naquele jogo do Brasil, no dia daquele jogo do Brasil, né? Se não me engano, foi entre o jogo do Brasil e do Japão, né? Se não me falha a memória, em dado momento, pessoas receberam mensagens da Defesa Civil estranhas ali, né? Aí eu fiquei pensando com meus botões, né? Quem haveria de ter mandado aquela mensagem, né? Aqui é a misantropia, né? É o ódio e antipatia, a desconfiança ou desprezo geral pela espécie humana, né? O que seria aquilo? Aquela mensagem, né? Isso, inclusive, a misantropia, o A foi colocado como número 4, né? Então, houve algumas suspeitas ali, né, de uma mensagem que talvez tivesse vindo por inteligência artificial, talvez, uma programação por inteligência artificial. Será que os robôs
estariam tentando mandar uma mensagem, né, de tempos futuros, ou uma predição de tempos futuros, né, de como ele realmente enxerga a humanidade hoje. Isso é mesmo um mistério. E pelo comportamento humano também, ou pela natureza humana, e seu antônimo, de a filantropia, né, que é o contrário. Né? Então, a misantropia aqui, né, tem tais opiniões ou sentimentos, e a palavra tem uma origem da palavra grega, né, misan, que é o ódio, e antropia, que é o homem humano, né, ódio à espécie humana. Envolve uma atitude avaliativa negativa em relação à humanidade, se baseia em um julgamento negativo sobre os defeitos da humanidade. Esses defeitos são vistos como ubíquos, né? Ou seja, possuídos por quase todos em grau sério, e não apenas por alguns casos extremos. E considerados entrincheirados, o que significa que não há maneira ou não é fácil retificá-los, a menos que haja uma transformação completa do modo de vida dominante. Né? Como percebemos aqui, né? Relacionados também à estupidez humana, né? Vieses cognitivos, crenças, né? Egoísmo, sofrimento, covardia, né? São frequentemente identificados como tendências a promover o que é mal, ou com atitudes inadequadas em relação aos valores, aos bons valores. Né? Muito bem. Então, o que diz também, né? Os defensores da misantropia frequentemente se concentram em defeitos morais e fornecem vários exemplos das suas manifestações, como assassinatos em massa, a pecuária industrial e a poluição do meio ambiente. Os opositores respondem a isso apontando que os graves defeitos morais são manifestados apenas por poucas pessoas, com doenças mentais ou circunstâncias extremas, e que é negado pelos misântropos. Né? Muito interessante isso. Né? Também destaca-se aqui, né, o lado da humanidade, enquanto as atitudes avaliativas devem levar em conta todos os lados. Né? Muito bem. Apontando aqui falhas na existência humana, na espécie humana em si mesma. Né? Muito interessante isso. Então, deixo com vocês mais essa matéria interessante, mais essa análise, né? Essa matéria de estilo urbano. E mais um. Sobrevivendo às ilusões fabricadas.